paz do Senhor Jesus, só alegria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Sou seu irmão em Cristo, Evandro Ribeiro. Sou pastor aqui na Assembleia de Deus em Maringá. E esse vídeo, o qual nós estamos gravando, é referente à Escola Bíblica Dominical dos Adultos da CPAD. Nós estamos no quarto trimestre de 2021. Iniciando hoje o quarto trimestre de 2021. E já quero deixar bem claro para você, amado irmão, amada irmã, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, esse vídeo será didático, será objetivo, com muito conteúdo de qualidade referente às lições bíblicas da Escola Dominical, tá bom? Então, eu já quero convidar você, fique até o final. Não saia antes de acabar este vídeo, porque eu tenho certeza, esse vídeo, esse conteúdo vai enriquecer muito seus estudos e suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Então, hoje inicia-se o quarto trimestre de 2021. O tema, o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Vamos estudar este trimestre a vida deste homem que se tornou o apóstolo mais influente do mundo de sua época. Um homem apaixonado por Cristo. É verdade que Paulo admite nunca ter encontrado Jesus em sua vida terrena, mas não podemos negar que ninguém foi testemunha maior do que Paulo acerca do que Jesus revelou e manifestou a ele. Depois da sua conversão no caminho de Damasco, sem dúvida nenhuma, Paulo se tornou o apóstolo mais influente do mundo de então. A sua busca religiosa levou a confrontar todo o conhecimento de que tinha do judaísmo com a doutrina de Cristo. Queridos, então vamos lá para a lição de número 1. Lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. Este conteúdo, se ele te interessa, se você já está gostando, então eu já quero convidar você, curte esse vídeo, isso mesmo, dá um joinha aí. Eu preparo essa aula com muito carinho para abençoar a sua vida. Então, se você já tem gostado, curte esse vídeo aí, não custa nada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo para abençoar a sua vida. Vídeo da Escola Bíblica Dominical, Lições dos Adultos. Tá bom? Você curtiu? Muito obrigado. Vamos lá então, a leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do verso 1 até o verso 27. E o texto áureo está em Atos, capítulo 9, o verso de número 15. Diz assim, ó: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática, segundo a sua soberana vontade, Deus usa a circunstância para fazer uma grande obra. O objetivo geral, o objetivo desta lição de número 1 é que nós possamos compreender que o mundo de hoje, o mundo do século 21, é uma porta aberta para o Evangelho de Jesus Cristo. É uma porta aberta para que eu e você pregássemos, podemos pregar, evangelizar, propagar o Evangelho. Hoje está muito mais fácil, né? E nós vamos ver aí no decorrer da lição. O ponto central dessa lição é o mundo de hoje é porta aberta para o Evangelho. Então a lição toda vai girar em torno desse ponto central. Nos conscientizar que o mundo de hoje é uma porta aberta para eu e você cumprir o ID de Jesus. Então, que eles vão já introduzindo aí nesta primeira aula deste trimestre, nós vamos começar aí a aprender como era o mundo do apóstolo Paulo. Seu mundo no Império Romano, sua origem, a geografia e também como era o mundo cultural de Paulo e como era o mundo religioso de Paulo. Nós temos uma ideia aí, nós vamos ter uma ideia do mundo gentil, que Paulo fora enviado e desafiado para representar a Cristo como um autêntico embaixador da sua mensagem.
A partir então do estudo desta primeira lição, nós vamos perceber que no mundo atual em que vivemos, as portas do Evangelho estão abertas para nós pregarmos, para nós propagarmos. E que nós possamos aproveitar as facilidades que a geografia nos proporciona para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro ponto aí, o primeiro tópico é o mundo de Paulo no Império Romano. Primeiro subtópico, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Olha, Paulo era seu nome romano, derivado do latim Paulus, que significa pequeno. Mas Paulo se chamava também Saulo, esse nome é hebraico, né? Derivado de Saul, que significa pedido. Entende-se, queridos, que ele já tinha os dois nomes, mas começou a usar o nome de Paulo. Ele preferiu usar aí esse nome, o nome romano, para o equilíbrio da sua missão orientada pelos gentios. A partir desse ponto, Paulo é sempre chamado pelo nome romano, que Lucas registra aí, tá bom? Então, Paulo, ele nasceu em Tarsus, né? Uma cidade importante, localizada na Cilícia, da costa oriental do Mediterrâneo, a norte aí de Chipre, né? Na epístola, e para a gente entender aí quantos anos Paulo tinha, aproximadamente quantos anos Paulo tinha, mais ou menos aí Paulo, ele nasceu no ano 5 a.C., né? Mas na epístola de Filemão, no versículo 9, Paulo aí já com quase 40 anos de sua conversão, Paulo, ele dirigiu-se a seu amigo, né? E hospedeiro Filemão, que era um servo de Cristo e um próspero negociante da cidade de Colosso. Nesta carta ao seu amigo Filemão, Paulo ele faz um pedido, e ele fez esse pedido em favor de Onésimo, né? Um escravo fugitivo que havia praticado algo digno de morte, mas que na sua fuga ele encontrou Paulo e converteu-se a Cristo. E Paulo solicita aí, né, a Filemão que receba de volta o seu escravo no amor de Cristo. Mas o que nos chama a atenção nesta carta é que Paulo se identifica como o velho, né? Ele vai se identificar aí como o velho. Então, indicando aí que sua idade era aproximadamente 60 a 64 anos. Por quê? Porque era a cultura que prevalecia naquela época. Uma pessoa com mais de 60 anos de idade, naquele tempo, já era tratado como um velho, já era tratado como uma pessoa idosa. Por isso, provavelmente, Paulo ele nasceu por volta aí do ano 5 a.C. E a família de Paulo, né? Sobre a sua família. Sobre a sua família, não se sabe o nome dos seus pais, né? Da sua mãe, do seu pai. Mas apenas que era da seita dos fariseus. Atos, capítulo 23 e o verso 6. Paulo, sabendo que uma parte era de saduceu e outra de fariseu, clamou no conselho, né? Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E pelo próprio testemunho, sabemos que ele era da tribo de Benjamim. Seus pais eram judeus, embora um deles estivesse em cidadania romana. Nós vemos lá em Atos, capítulo 22, o verso 25 até o verso 28. Então, Jerônimo, né, ele escreveu que os antepassados de Paulo viviam na Galácia e depois migraram para Tarso. Era, portanto, judeu da diáspora. Não sabemos o motivo da mudança. Haveria várias razões que fariam aí com que os judeus abandonassem a Judéia. Então, no ponto 2 aí, a geografia do mundo de Paulo. Vamos ver aí. A geografia do mundo de Paulo.
Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pela via marítima, nas quais sofreu naufrágio e enfermidades. No tempo do apóstolo Paulo, 3 povos, contribuíram significativamente para a expansão do mundo e, em especial, para a propagação do evangelho. Eram os romanos, os gregos e os judeus. E uma das grandes contribuições de Roma no tempo bíblico foi o Pax Romano. Pax Romano foi uma série de medidas políticas e administrativas do Império Romano. Para quê? Para promover a paz entre as nações, cessando aí a guerra civil. Durou aproximadamente aí, esta paz, entre 160 anos mais ou menos, tá bom? E essa paz aí, ela favoreceu, extraordinariamente a propagação do evangelho entre os povos. Então, ficou muito mais fácil, depois do Pax aí, pregar o evangelho, as viagens eram mais seguras, a comunicação entre as diferentes partes do mundo. Os piratas, eles foram varridos dos mares e as estradas romanas davam a toda a parte do império, e as estradas elas eram bem vigiadas e seguras. Seria aí praticamente impossível ao apóstolo Paulo e os outros do seu tempo espalhar o evangelho ao mundo, como eles fizeram, sem essa liberdade e facilidade de trânsito possibilitada aí pelo Império Romano, Paulo, chamado aí para os gentios, que é o subtópico 3 do primeiro tópico. Então, esse subtópico 3, Paulo chamados para os gentios, eu vou deixar para falar por último, tá bom? Porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele no tópico 3, então eu já vou juntar esses 2 subtópicos para nós falar no último. Então, Paulo chamado para os gentios, eu vou deixar para falar por último, tá bom? Então, recapitulando aí o que nós vimos nesse primeiro tópico, nós vimos que a origem do apóstolo Paulo, os 2 nomes de Paulo e o seu significado, falando também sobre a sua cidade, falamos sobre a sua religião e a geografia, falamos sobre o Pax Romano, os transportes daquela época, tanto urbano como do campo, e o que a geografia teve para a contribuição para a grande propagação do evangelho de Jesus. E que o apóstolo Paulo ele percebeu essas oportunidades, e não perdeu tempo. Aplicando para os dias de nossos dias, nós precisamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo para perceber as inúmeras oportunidades que o nosso Deus nos dá para pregar o seu evangelho. Hoje, não tem desculpa para não anunciar o evangelho de Cristo. Tudo está tão mais fácil. O acesso aos transportes rodoviários, os transportes aéreos, tudo mais rápido. Temos os meios de comunicação, que nós possamos aproveitar aí essas oportunidades e cumprir o hino de Jesus, que é pregai o evangelho a toda criatura. Tópico 2 aí, o mundo cultural de Paulo. Vamos lá. A língua mundial daqueles dias era o grego. É o subtópico 1, tá bom? Nós estamos aí já no tópico 2 e o subtópico 1. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento, deixa eu só ver aqui, pera. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico.
Era típico do Império Romano não influenciar na cultura dos povos conquistados. Por isso, no início da era cristã, os povos que habitavam as regiões do Mediterrâneo já havia sido profundamente influenciado pelo espírito do povo grego, colônias gregas, algumas das quais, com centenas de anos, foram amplamente disseminadas ao longo da costa do Mediterrâneo. Com seu comércio, os gregos foram em toda parte. Se os romanos foram os líderes mundiais no tocante à lei, ao governo, os gregos, eles lideravam a cultura e o conhecimento. Eles eram líderes na cultura, eles eram líderes no conhecimento. A arte e a ciência e a literatura desenvolveram-se mais na Grécia que em qualquer outra parte. Embora o Império fosse romano, a língua grega foi reconhecida como um idioma empregado pelas pessoas cultas. Os eruditos de todas as nações orientais falavam aí e escreviam em grego. Essa é a razão de o Antigo Testamento ter sido traduzido para o grego muito antes do nascimento de Cristo e das cópias mais antigas do Novo Testamento estarem em grego. A influência deles espalhou-se e foi mais acentuada nas cidades e países onde se estabeleciam o lugar mais importante do mundo de então. A influência dos gregos foi tão poderosa que o período do domínio romano foi corretamente dominada pelo grego. Mas a mentalidade do povo desse império tinha sido moldada fundamentalmente pelos gregos. Contudo, uma das maiores contribuições gregas para o advento do cristianismo foi a disseminação da língua em que o evangelho seria pregado ao mundo pela primeira vez. Uma prova da extensão e da influência do grego está no fato de que a língua mais falada no país situada às margens do Mediterrâneo era o dialeto grego, conhecido por koiné, né? O dialeto comum. Era esta a língua universal do mundo greco-romano, usado para todos os fins no intercâmbio popular. Quem quer que a falasse seria entendido em toda parte, especialmente nos grandes centros onde o cristianismo foi primeiramente implantado. Na Palestina, o povo judeu tinha a língua materna, o hebraico e o aramaico, daí nós sabemos. Mas, pelo fato de a Palestina e todos os demais países do mundo, do Médio Oriente, estarem sob a autoridade do Império Romano, o que aconteceu? Prevaleceu aí a língua do greco koiné, né? Os primeiros missionários, como por exemplo Paulo, fizeram quase todas as suas pregações nesta língua, e nelas foram escritos os livros que vieram a construir o Novo Testamento. A cultura, o mundo cultural de Paulo, né, o mundo cultural do apóstolo Paulo, o Império Romano ele tinha uma abertura religiosa em que se respeitava a diversidade religiosa. Percebemos que o mundo, a cultura do Império Romano acabou ajudando a pregação e o espalhamento do Evangelho de Jesus. Porque havia uma diversidade religiosa muito grande em Roma. O Império Romano respeitava a diversidade, mas em contrapartida teriam que respeitar os deuses do Império. Em Roma havia vários cultos e muitos cultos e entidades gregas, entidades egípcias, né? As divindades orientais, asiáticas, da Ásia Menor. Então, Roma tinha isso daí, né? Era mais liberal, mas tinha que respeitar os seus deuses. E por isso, havia uma influência muito grande da filosofia grega. Isso mesmo. Os líderes da igreja da época tiveram que refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-la com a doutrina pura de Cristo. Os professores e os filósofos gregos eram os intelectuais reconhecidos da época.
Eles divulgaram em todas as nações a literatura, a arquitetura e o pensamento científico de seu país. Muitos judeus, nos dias de Paulo, liam as Sagradas Escrituras, né? E na tradução grega, que era a Septuaginta, pois o hebraico estava se tornando rapidamente uma língua morta. A filosofia grega tinha um peso muito grande no mundo religioso da época. Por conta dessa influência filosófica nas religiões, os líderes das igrejas, né, tiveram que combater as teorias que não condiziam com a doutrina, com o Evangelho de Jesus Cristo. Principalmente a teoria do gnosticismo, né? O que é gnosticismo? Era um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos, né? Da nossa era, às margens aí do cristianismo. Quando o cristianismo surgiu, toda a praça de mercado tinha seu grupo de eruditos gregos que se deleitavam em discutir palavras e frases e cujo talento degeneravam em confusão. Sabia que a barbúdia era às vezes tão grande que milhares de pessoas, tanto os conquistadores como os conquistados, eles abandonavam a crença em seus deuses e seus sistemas filosóficos, né? As religiões pagãs, elas achavam-se à beira de um completo colapso. Decadência e corrupção, essa era a situação cultural do mundo quando Jesus e Paulo, eles nasceram. 1 Pedro, capítulo de número 3, o verso de número 15. Vamos abrir aí, ó. Diz assim, ó: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparado. Olha lá. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O cristão, ele precisa ter reverência interior para com Cristo e se dedicar a Ele como seu Senhor, no sentido de estarmos nós sempre dispostos a defender a sua causa e a explicar o Evangelho aos outros. Temos que ter essa estratégia para expressar a nossa fé com o quê? Com mansidão e temor diante dos não crentes. Isso fica para a nossa meditação. Nós precisamos estar prontos e preparados para defender a nossa fé com mansidão. Neste segundo subtópico, nós aprendemos, né, e vimos que a principal língua falada no tempo do apóstolo era o grego koiné. E a cultura grega, ela contribuiu para a propagação do evangelho, principalmente na mensagem escrita. Vamos lá então para o terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. Primeiro subtópico aí, Paulo se identifica como judeu. Olha lá, Paulo, ele se identifica como judeu. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus, seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Paulo era judeu por nascimento. Em sua defesa em Jerusalém, após sua dramática prisão, teve a oportunidade de se dirigir à multidão alvoroçada, dizendo: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. E é interessante observar como o apóstolo faz uma lista de suas credenciais. Ele era judeu, nascido em Tarso, criado em Jerusalém, instruído por Gamaliel, seguidor da lei, perseguidor e zeloso da igreja e representante do Sinédrio. Diante desse histórico tão respeitável, não restava a seus compatriotas outra opção senão ouvir isso.
Em vez de Paulo acusá-los de participar de uma revolta, Paulo elogiou-os por serem zelosos para com Deus. Essa abordagem é semelhante à que ele havia usado com os atenienses, lá em Atos capítulo 17, o verso 22. Paulo reconheceu que também havia ordenado que as pessoas fossem presas, acorrentadas e até mesmo mortas. A fé cristã era conhecida como o caminho. Isso nós vemos eles chamar os crentes de o caminho, né? Provavelmente aí está fazendo uma referência à declaração de Jesus lá em João capítulo 14 e o verso número 6, que Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Os pais de Paulo, eles eram judeus. O sangue que corria em suas veias era o mesmo que corria nas veias do patriarca Abraão. Ao combater aí as ideias dos falsos mestres judaizantes que nutriam uma falsa confiança na sua linhagem judaica. Paulo ele responde lá em Filipenses capítulo 3, o verso número 4, olha lá, Filipenses 3, olha, vai dizer assim, ó, 4 e o verso 5, Filipenses capítulo 3, verso 4 e o verso 5. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Olha aí, está lá em Filipenses, capítulo 13, o verso de número 4, o verso de número 4 e 5. Paulo, ele era da linhagem de Israel, da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim. Paulo, ele era um judeu puro, de sangue, e procedia da mais importante tribo em Israel, a tribo de Benjamim. Então, nós vemos que Paulo, ele foi criado dentro da fé judaica. Paulo nasceu em Tarso, da Cilícia. Seus pais o educaram na fé judaica, uma vez que foi circuncidado ao 8º dia, como nós lemos. Desde sua infância bebeu o leite da piedade e aprendeu os preceitos da lei de Deus. Jamais foi um jovem devasso. O zelo sempre ardeu em seu peito. Seu propósito em servir a Deus foi o vetor que governou sua vida. Dominava com grande desenvoltura o conhecimento da lei e as opiniões mais importantes dos grandes mestres de sua época. Ele se destacava dentro do judaísmo, chegou mesmo a declarar lá em Gálatas capítulo de número 1, verso de número 14, Paulo ele declara, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico, né? As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Pedro, ele iniciou a evangelização dos gentios lá em Atos capítulo 10, mas isso não foi algo natural para ele. Ele era judeu de Jerusalém. Somente após um arrebatamento, uma visão e uma palavra direta de Deus é que Pedro admitiu a ideia de pregar aos judeus. Paulo, porém, era um judeu romano. Isso facilitava a visão rumo aos povos não judeus. Então nós vemos que Deus ele escolheu para essa missão, ser apóstolo dos gentios. Atos capítulo 22, o verso de número 21, nós vamos ver. Vai, porque hei de enviar aos gentios de longe. Essa foi a palavra. Paulo não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Ele não acompanhou de perto o ministério terreno de Jesus, mas ele foi chamado e comissionado por Cristo, o Cristo ressurreto, para ser seu apóstolo fora de tempo.
Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 8 até o verso de número 10, 1 Coríntios, capítulo de número 15, do 8 ao 10, ó. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por isso, o apostolado de Paulo era legítimo. Ele foi a pessoa que Deus escolheu e enviou para anunciar o evangelho e ser representado na edificação da igreja, além dos limites das nações judaicas. Como já vimos, Paulo era um homem muito culto e a cultura romana e grega que ele adquiriu dava a ele condições perfeitas para peregrinar pelo mundo dos gentios e com isso pregar o evangelho de Cristo. Esse mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo preparou para que Paulo pregasse o nome de Jesus. Nós vimos aí, para nós concluirmos, que Deus, a partir do mundo do apóstolo Paulo, Deus lhe abriu para falar o evangelho, o conhecimento de sua cultura, sua personalidade, sua convicção o ajudou a cumprir o seu propósito, que era pregar o evangelho de Cristo aos gentios. Que eu e você, que nós possamos estar prontos e disponíveis para ser uma ferramenta na mão do Senhor e cumprir seus propósitos com nossas habilidades, geografia, cultura e talento, com aquilo que nós sabemos fazer e que nós possamos buscar nos aperfeiçoar mais e mais para fazer para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você curtiu esse vídeo? Você se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa aula da Escola Bíblica Dominical. Essa daqui foi uma pré-aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar e o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.